Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a possibilidade da Venezuela estar vendendo urânio para o Irã, né? Há poucos dias atrás eu falei sobre o caso que estavam falando que talvez o navio iraniano que teve no porto do Rio de Janeiro estaria levando urânio para o Irã. Mas isso é uma possibilidade muito remota, como eu falei. O problema é a questão do enriquecimento do urânio. Esse que é o desafio do Irã, não é conseguir o urânio em si. Mas a gente tem algumas informações aqui, ó, que foram trazidas por esse canal aqui, ó, Solo Fonseca. É um canal espanhol. Eu vou deixar o link desse vídeo, que esse vídeo fala exatamente o que eu vou falar aqui para vocês, tá? Eu vou acrescentar algumas coisas, mas basicamente eu vou falar o que ele está colocando no vídeo dele. Eu vou deixar o link do vídeo original dele aqui nos comentários para quem quiser assistir, né? E ele parte desse relatório de Israel que acusa a Venezuela de enviar urânio para o Irã. Então, isso é de 2009, isso não é coisa nova, tá aqui, ó. Ainda era o Hugo Chávez e o Ahmadinejad. Lembra que o Lula também era muito amigo do Ahmadinejad, né? Enfim, e o que ele está falando aqui é que, na verdade, boa parte do urânio que é usado no Irã vem da Venezuela. E isso tem um motivo muito simples. Primeiro, o Irã tem relativamente pouco urânio, né? A quantidade de minas de urânio no Irã é pequena. E comprar de outros países da região, como da Rússia, por exemplo, o que ele alega é que é complicado comprar da Rússia porque é uma fronteira muito vigiada naquela região. Lembra que a Agência Internacional de Energia Atômica vigia essas coisas. Onde que o Irã pode conseguir urânio de forma mais tranquila? E a resposta dele seria na Venezuela. A Venezuela tem grandes minas de urânio. Adivinha onde? Em Roraima. É exatamente do lado venezuelano de Roraima. Roraima tem também minas de urânio muito fortes ali. E sabe onde mais tem minas de urânio? Na região ali da Essequibo. Lembra aquela região que a Venezuela está querendo anexar da Guiana? Pois é aquela regiãozinha ali que tem uma das maiores minas de urânio do mundo, com possibilidade de 5% de todo o urânio do mundo tá naquela região ali, né? E supostamente tem todo um rolo aqui. Eu sinceramente não sei, porque eu continuo achando muito mais fácil o Irã comprar da Rússia, que também tem grandes minas de urânio lá na Rússia, do que comprar da Venezuela. Mas uma possibilidade que tem nisso daqui é o seguinte: o Irã está comprando da Rússia agora, depois da guerra da Ucrânia. A gente está falando de coisas que aconteceram há 10 anos atrás, ou seja, 10, 15 anos atrás. Ou seja, no passado, pode ser que a alternativa do Irã fosse mesmo a Venezuela. E aí a gente pode estar metido nessa história também. Eu vou explicar para vocês isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Minarquistão, Canil Equipe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ele começa explicando a questão de que por que o Irã precisa importar urânio, mesmo urânio não enriquecido? Porque, segundo ele diz, as usinas de produção de urânio no Irã são pequenas. E para você produzir uma bomba atômica, você precisa de muito urânio. Porque lembra, o urânio 235 é só 0,57% do urânio que você tem nos depósitos na Terra. Então, você precisa de muito urânio, precisa de toneladas e toneladas de urânio para você conseguir fazer um quilozinho ali de urânio enriquecido e assim fazer a bomba atômica. Precisa de muito urânio mesmo. E aí qual que é o problema disso para o Irã? Primeiro, as minas que eles têm lá não são minas tão boas quanto tem na Venezuela. E segundo, que o Irã é muito vigiado. Lembra? Com esses tratados todos que o Irã assinou com os Estados Unidos, com a ONU, com outros países, né, eles têm uma vigilância muito grande. Se eles começarem a fazer uma mina de urânio lá, seria muito complicado. Comprar da Rússia seria complicado, porque também há uma vigilância muito grande ali, né? Além disso, haveria o problema de que a Rússia não era tão amiga do Irã assim, né? A Rússia se tornou muito amiga do Irã depois que precisou da ajuda do Irã por conta da guerra da Ucrânia. Então o que ele está colocando aqui é que no passado foi estabelecida uma cooperação entre o regime chavista do Hugo Chávez com o Ahmadinejad, ainda na época do Ahmadinejad, em que Israel acusou a Venezuela de enviar o urânio ao Irã. Então, exatamente porque ele precisa de muito urânio para fazer uma bomba atômica, e aí o Irã estaria comprando isso da Venezuela de forma escondida. E como é que seria isso, né? Segundo ele está dizendo, aqui o Irã busca urânio na Venezuela para desenvolver o seu programa nuclear. Ele teria feito uma concessão de uma mina de ouro justamente aqui nessa região norte do Brasil, aqui, ó, Roraima em Venezuela também.
Roraima no Brasil e Essequibo na Guiânia, né? Essa região aqui toda parece que tem uma mina muito grande de ouro e urânio aqui, né? Curiosamente, onde foi demarcada a terra indígena Raposa Serra do Sol, vocês lembram dessa confusão, né? Exatamente nessa região aqui, tem uma mina enorme que é 5% de todo o urânio do mundo e também de ouro, né? Então, em tese, a Venezuela estabeleceu um acordo com o Teherã, com o Irã, para explorar ouro naquela terra. Lembra? A preocupação é não falar para o mundo que tem urânio envolvido. Então, em tese, a mina iraniana lá na Venezuela, ela faz ouro, né? Ela busca ouro. Além disso, existe uma empresa de fabricação de cimento iraniana na Venezuela também. Então, a Venezuela tem, através desse acordo aqui, ó, Rússia construirá a primeira planta nuclear na Venezuela. Então a Rússia teria feito um acordo, que na verdade é um acordo de 3 partes, entre Rússia, Irã e Venezuela, em que a Rússia faria essa usina nuclear lá na Venezuela, a primeira usina nuclear, isso aqui também é antigo aqui. A gente está falando de coisa de 10 anos atrás, tá? Não estamos falando de coisa de agora. Em 2010, e em troca haveria empresas do Irã explorando coisas lá na Venezuela. Diz que é muito comum lá na Venezuela você ter eletrodomésticos fabricados no Irã, né? O Irã é um país industrial, tem bastante coisa lá, e não consegue vender para o resto do mundo por causa das sanções, então vende para a Venezuela, vende para a Rússia e coisa e tal. Mas enfim, o Medvedev deu a entender que o inimigo de Chaves, os Estados Unidos, poderia não gostar do acordo, mas que era um acordo pacífico para construir uma usina nuclear na Venezuela. Eu não sei nem se a usina chegou a ser construída, mas foi construída a fábrica de cimento feita pelo Irã, que tá lá na Venezuela, e curiosamente exporta muito cimento da Venezuela para o Irã. E esse cimento, a gente não sabe muito bem, esse negócio de cimento, você sabe, é um negócio pesado, né? Ou seja, qual que é a suspeita aqui? Que, em tese, o pessoal tem uma mina de explorar ouro na Venezuela, que na verdade explora urânio. Essa é a tese, tá? Eu não tô dizendo que isso é verdade, não, tá? Eu tô colocando para vocês aqui a tese que é colocada no vídeo do cara. A empresa é tudo iraniano, não tem envolvimento de Venezuela. A Venezuela cedeu esse negócio para o Irã, né? Então eles exploram ouro nessa mina, supostamente, e exportam cimento para o Irã. A suspeita é que, na verdade, eles exploram urânio nessa área e exportam o urânio como se fosse cimento para o Irã. Essa é a coisa, né? E ainda tem aqui, ó, denúncias de que Venezuela e Irã têm minas de urânio conjuntas, né? Isso aqui, ó, 2011. Então teria denúncia aqui de que está exatamente nessa região ali. E, de novo, eu lembro para vocês, essa região aqui, ó, aqui, ó. Raposa Terra do Sol, aqui é a região aqui da Venezuela, e também entra Essequibo aqui na Guiana, né? Essa região toda aqui é que teria essa grande reserva de urânio e ouro por ali, né? Aí teria mais coisas ainda envolvendo a triangulação com a Argentina. Por quê? Porque o Irã queria comprar também tecnologia nuclear da Argentina. A Argentina e o Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma tecnologia nuclear avançada, eu sempre falo isso. Eu acho que o Brasil não precisa ter bomba atômica, porque o Brasil não tem nenhum conflito que ele está envolvido agora. Se amanhã o Brasil tiver algum conflito, precisar construir uma bomba atômica, capacidade para fazer isso a gente tem. Assim, conhecimento de como construir as centrífugas e fazer o enriquecimento de urânio e toda essa coisa a gente tem como fazer. Não interessa para a gente fazer, porque para que vai ter bomba atômica aqui? O Brasil é um país pacífico, não temos guerra com ninguém, mas se precisarmos construir uma bomba atômica, o Brasil consegue construir uma bomba atômica relativamente rápido no final das contas. É a melhor das situações. Deixa quieto, se precisar um dia a gente constrói a nossa. A Argentina também. A Argentina tem a mesma coisa, né? Tanto que o Brasil e a Argentina têm um acordo conjunto de um vigiar o outro para garantir que nenhum dos dois vai ter bomba atômica, né, antes do outro, né? Então ficam os dois nessa situação. Se um dia tiver uma guerra grande, pode acontecer isso. E aí, segundo estão dizendo, Caracas teria pedido ajuda ao governo da Cristina Kirchner, isso aqui é 2018, já estamos chegando mais perto, para fornecer tecnologia para o Irã, exatamente para... Lembra o reator de Arak, que foi atingido por Israel agora alguns dias atrás, né? Que justamente era um reator que estava sendo construído pelo Irã e de repente parou, e aí Israel atingiu o reator para acabar de uma vez, não tem mais esse reator aqui. Segundo está dizendo essa denúncia, ele teria sido construído com a ajuda argentina. E aí qual que é o problema desse pessoal? O problema desse pessoal é que como Milei ganhou a eleição na Argentina, não tem mais ajuda
para o Irã. E aí que o Irã precisou pedir ajuda para os russos para concluírem esse reator. E aí, com os russos entrando nessa história, foi justamente Israel foi lá e destruiu o reator para não ter nenhuma chance do Irã conseguir fazer isso daqui. Porque a outra maneira de você obter combustível para uma bomba atômica é através do plutônio. Você tendo uma usina nuclear de água pesada como essa, uma usina dessa gera muito plutônio como resultado inesperado, sobra, né? É lixo atômico, mas é lixo atômico que você pode ser usado para construir uma bomba atômica. Então, essa usina, segundo está dizendo a denúncia dele, teria sido feita com tecnologia argentina. Né? A Argentina teria fornecido essa tecnologia através dos Kirchner e ganhado dinheiro com isso. Né? Em troca, a Venezuela teria ganho um monte de drones do Irã, mais uma vez os drones Shahed e coisa e tal, ou seja, o mesmo pagamento que o Irã fez à Rússia, ele fez à Venezuela também para ganhar dinheiro. A Argentina entrou com isso, com a tecnologia. E aí a grande dúvida é isso, né? Pode ser que esses navios que estavam aqui no Brasil estavam tentando pegar tecnologia brasileira ao invés da Argentina, já que a Argentina não tem mais um governo de esquerda, então eles não podem mais pegar a tecnologia da Argentina, então eles estariam pegando tecnologia do Brasil, ou seja, que não foi urânio que o pessoal pegou, mas alguma outra coisa aqui, em termos de tecnologia de urânio que eles pegaram aqui no Brasil. Isso não seria estranho de imaginar, tá? Não seria estranho de imaginar no governo Lula, ligado à Venezuela, né, amicíssimo da Venezuela, querendo ajudar o Irã, super amigo do Ahmadinejad. O Lula está envolvido nessa história também. Então é o que eu falo para vocês, pegar urânio em si aqui no Brasil eu acho pouco provável, chamaria muita atenção, teria muito pouca coisa. Agora pode ser a tecnologia, o Brasil pode nesse caso estar substituindo não a Venezuela no fornecimento de urânio, mas o fornecimento de tecnologia para o Irã. De qualquer forma, continua sendo pouco provável, porque como eu falo para vocês, é muito mais fácil o Irã pegar isso com a Rússia. Eu imagino que tudo isso aconteceu aqui, toda essa coisa foi montada lá atrás, quando o Irã não era tão próximo da Rússia assim. Depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, a Rússia passou a fornecer essa ajuda para o Irã. Por quê? A Rússia não queria fornecer antes porque temia receber retaliação do Ocidente. Só que agora ela está na guerra com a Ucrânia, então já está recebendo retaliação de um monte de gente. Ela pensou, que se dane. Então agora a Rússia está ajudando diretamente o Irã e com isso está pegando essas coisas, né? Tá abastecendo o Irã. E aqui a gente tem informação aqui, ó, desse thread dizendo que o Maduro pode estar na via do Mossad, pode estar em vistas do Mossad. Israel declarou que vai perseguir todos os responsáveis pelo programa nuclear do Irã e fazê-los pagar. E aí está lembrando todo esse caso aqui do regime da Venezuela, que vendeu urânio para o Irã, da fábrica de cimento, da mina de ouro e coisa e tal, que seriam tudo escondido disso daqui, e que talvez agora exista a possibilidade desse pessoal acabar sendo acusado disso daí, né? Lembrando que essa coisa toda está acontecendo exatamente aqui, ó, é Venezuela, Essequibo, né, na Guiana, e Roraima, no Brasil. Na Raposa Serra do Sol, como é que é? Raposa Serra do Sol, é isso, não é isso? Essa região aqui no norte do Brasil, aqui, que teria grandes minas de urânio, né? Será que vai sobrar para o Lula? Eu torço que sim. Outra coisa que pode ser esse navio pegando aqui é porque você pode imaginar que o pessoal lá na Argentina tentou esconder, seja lá o que for, que o governo argentino estivesse fazendo de apoio para o Irã, né? Então a Cristina Kirchner, quando perdeu o poder lá, tinha que se livrar desse negócio. É uma coisa difícil de se livrar, talvez tenham mandado para o Brasil, para o governo Lula no Brasil, para o governo Lula mandar isso para o Irã, ou seja, tirar qualquer resquício de ligação entre o Irã e a Argentina para não comprometer ainda mais a Cristina Kirchner. Pode ser alguma coisa desse tipo? Isso seria mais factível, isso seria mais possível, né? Mas o ponto importante dessa história toda aqui, que é muito importante atentar nisso daqui, tudo isso é um monte de hipótese que pode ter acontecido, pode não ter acontecido, mas o ponto central dessa história toda aqui é o risco que a gente está correndo. O Brasil tem uma ligação forte, o governo brasileiro, o Lula, tem uma ligação forte com o Irã, a Venezuela tem uma ligação mais forte ainda com o Irã, a Venezuela e o governo Lula têm uma ligação forte entre eles também, mesmo não sendo mais o Hugo Chávez aqui, mesmo sendo hoje o Maduro, então essa coisa pode feder para o nosso lado. É isso que eu falo para vocês. O pessoal está achando que essas guerras estão muito longe aqui do Brasil, essas guerras estão muito mais perto do Brasil do que o pessoal imagina. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.